Bom dia, meu nome é Paulo Carvalho, sou professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UFC e hoje vamos iniciar a parte 4 do nosso curso de Geração Eólica e o tema hoje vai ser avaliação da produção de eletricidade. A avaliação da produção de eletricidade constitui a informação mais importante que a gente deseja, né? Saber exatamente qual a expectativa de produção de eletricidade de um aerogerador, a expectativa de geração de eletricidade de um parque eólico, e aí é a base aí para a viabilidade financeira ou não de um projeto, né? Então aqui se trata de uma informação preliminar, em que a gente vai ter essa primeira noção do que se pode se gerar com uma determinada tecnologia em um determinado local. Essa avaliação, esse cálculo inicial, ele pode ser dado aqui por essa relação, né? Energia, eletricidade total igual ao somatório de FI, PI, T. Então, essa relação simples, né, que descreve os principais componentes envolvidos no cálculo da produção de eletricidade do parque eólico. Então, nós temos aí T, o período total considerado, normalmente 1 ano, para levar em conta os efeitos da sazonalidade. PI é a curva de potência, como o nome está dizendo, né? Relação potência versus velocidade do vento, que é dada pelo fabricante, cada turbina tem a sua curva de potência. E FI é a frequência relativa de cada classe de velocidade do vento VI. Então, em determinado local, nós temos medições de velocidade de vento. Depois dividimos essa medição em classes, né, de acordo com as faixas de velocidade, e aí construímos aí a frequência relativa. Em que a frequência relativa é dado TI sobre T, que TI é o tempo em que aquela determinada faixa de velocidade do vento foi medida, sobre o T maiúsculo, que é o tempo total, como nós falamos, geralmente é considerado período de 1 ano. Nós temos aqui a curva de potência, como foi dito, dado por fabricante. Aqui estamos utilizando aqui como fonte um modelo de 3 megawatts. Né? Aqui nós distinguimos zonas de velocidade importantes. Temos aqui primeiro a velocidade de entrada, geralmente entre 3 e 5 metros por segundo. É a velocidade a partir da qual o aerogerador passa a entregar potência. Tá? No eixo vertical nós temos aqui a potência. Então nessa faixa em torno de 3, 5, dependendo da máquina, o gerador começa a entregar potência. Temos aí aquela faixa em que a potência é o cubo da velocidade do vento e chegamos até a velocidade nominal, né? Como o nome está dizendo, velocidade nominal que entrega a potência nominal, aqui geralmente em torno na faixa de 12, 15 metros por segundo, entregando aqui uma potência em torno, aqui no nosso caso, de 3.000 kW. A partir dessa velocidade nominal entram mecanismos de controle de potência, serão vistos posteriormente, e vejo que entramos numa faixa que a potência é mantida constante devido à ação desses limitadores de potência. Então ela vai mantida constante com o aumento da velocidade até a chamada velocidade de corte, geralmente em torno de 25 metros por segundo, em que a máquina já entra em níveis de rotação muito elevados, que poderiam causar um dano estrutural, né, ao aerogerador, e a partir desse ponto, então, a partir dessa velocidade, a máquina é desligada e a potência é tornada nula. A potência retirada, então, em resumindo, fica a potência meio de ρ a V, V1 ao cubo CP. Né? Temos aí esse eta, eficiência geral, ρ, densidade do ar, a área varrida pelas pás, V1, a velocidade do vento antes de encostar nas pás, e CP, o coeficiente de potência, que podemos entender como um coeficiente aerodinâmico, né? Que ele tem todos os efeitos aí associados a perfil de pá e a material da pá, entre outros.
As perdas, então, relacionadas com essa eficiência estão relacionadas à caixa de engrenagem, gerador, sistemas elétricos associados, ou seja, todas essas perdas refletem aí nesse valor desse final desse eta. Visto a curva de potência, o segundo componente é o histograma, né, ou distribuição de frequência. Então, como o nome está sugerindo, ele mostra com que percentual cada faixa de velocidade do vento comparece ao longo de um período. Como exemplo aqui de histograma, nós utilizamos dados aqui do Atlas do Potencial Eólico do Ceará, CENFRA do Ceará 2000, em que mostra a distribuição de Weibull, né, uma distribuição de frequência, um tipo de distribuição de frequência, que se adequa às características dos ventos aqui no litoral do Ceará. No caso aqui as medições são 50 metros no litoral, de julho a dezembro, a gente já viu que é o período de melhores ventos no litoral do Ceará, e o K, o fator de forma, de 5,85. Então, aqui vejam aqui no histograma, no eixo vertical, a frequência em percentual, no eixo X são as diferentes faixas de velocidade do vento, né? Então, observem que, por exemplo, na faixa ótima de operação, a faixa de velocidade em que a máquina entrega potência nominal, geralmente aí entre 10 e 12 metros por segundo, nós temos aí mais de em torno de 54% do tempo, né? Então veja aí que é uma condição muito boa, né? Mais da metade do tempo o vento está entre 10 e 12 metros por segundo, que confirma aí a condição do litoral do Nordeste, de modo geral, como uma das melhores regiões do mundo para geração de energia elétrica através de parques eólicos. Então podemos fazer aqui uma interpretação gráfica, né, a representação dessa produção de energia elétrica. Nós temos aqui no primeiro plano a distribuição de frequência, que depende de cada local, né, um dado específico do local. No segundo plano, nós temos aqui a curva de potência, que depende de cada aerogerador, né? Cada máquina tem sua curva de potência específica. E no final, há um gráfico representando aí a geração. Cada faixa de velocidade contribui aí com uma parcela da geração e, logicamente, a geração total seria a soma dessas parcelas. Então, a gente observa que não adianta ter vento em velocidades muito baixas, porque para velocidades muito baixas não há potência sendo entregue pelo aerogerador, e também não adianta você ter velocidades muito elevadas, porque nessas faixas também a máquina é desligada e não entrega mais potência. Então o ideal, essa faixa aí coincidir, a velocidade do vento coincidir na faixa ótima aí de entrega de potência do aerogerador. Aqui como um exercício, né, a aplicação daquela nossa relação bem simples, um parque eólico de 500 MW será instalado no Ceará. Essa potência será alcançada através dos 150 aerogeradores de 2 MW. Calcule a produção de eletricidade em um ano. Então, como nós vimos, precisamos da distribuição de frequência, que está dada aqui na tabela. Para simplificar, a gente colocou apenas a faixa de 5 até 12 metros por segundo. Segunda coluna é a distribuição de frequência e terceira coluna é a curva de potência do aerogerador, no caso aqui uma máquina de 2 MW. Então, com esses dados, fica o exercício para a gente calcular a geração esperada, né, desse parque eólico no período de um ano. Um aspecto importante é a influência dos erros de medição, né? Então nós temos que, a primeira parte do curso falamos da questão da medição, e essa medição ela tem uma influência decisiva na minha expectativa, na precisão, né, dessa expectativa de geração. Então, segundo aqui os dados aqui do fabricante, né, um dos fabricantes de anemômetros, de sistemas de medição, um erro de 1% de medição de velocidade do vento gera um erro aí de 3% no cálculo de geração.
da geração, da expectativa de geração. Um erro de 1% de medição de pressão leva a um erro de 1% do erro de geração. Então, verifica-se aí a importância, né, de se ter dados precisos de medição para se levar a uma expectativa, um primeiro cálculo seguro dessa futura geração de energia elétrica. A gente falou de distribuição de frequência, histogramas. No setor eólico se destacam duas distribuições, dois histogramas. Uma é a distribuição de Rayleigh, né, que é dado aqui por essa relação, F de R, né, frequência de Rayleigh. Veja que o cálculo é a partir da velocidade média. Então eu preciso aqui apenas da velocidade média. Para cada faixa de velocidade eu vou calculando a respectiva frequência, né, que velocidade média é dada por essa relação aqui à direita, e o vento ele se comporta dessa forma. Tá? Então vemos que essas colunas representam os dados medidos, né, para um determinado local, e essa curva representa a distribuição de Rayleigh. Então veja que a ideia é sempre de uma distribuição que se aproxime dos dados medidos, né? Nunca haverá coincidência exata, sempre há uma margem de, veja, alguns valores passam da curva, alguns valores estão abaixo da curva, então a ideia é sempre de uma função que se aproxime dos dados medidos. Por esse tipo de característica dessa função, ela se adequa bem aos ventos encontrados na Europa, que tendem a concentrar valores em faixas mais baixas de velocidade do vento. Então é um tipo de distribuição que se assemelha, que se aproxima ao vento encontrado no continente europeu. Outra distribuição, a distribuição de Weibull, que se aproxima mais das características dos ventos encontrados aqui no litoral do Nordeste, no litoral do Ceará. Weibull já tem dois parâmetros, né? Um é o chamado K, fator de forma, como o nome sugere, está relacionado com a forma da curva, dado por essa relação aqui à direita, né? Em que sigma é o desvio padrão, V barra velocidade média. E temos o segundo parâmetro, que é o chamado fator de escala. O fator de escala está relacionado à velocidade média do vento, dado aqui por essa relação da direita, em que destacamos aqui a função gama, né? A função estatística, que entra no cálculo aqui do fator de escala. Então, os dois parâmetros, fator de forma e fator de escala, entram aqui nessa equação, né, f de w, a função de Weibull, e essa função se adequa melhor às características de ventos aqui do Ceará, do litoral do Nordeste como um todo. K está relacionado com a intensidade de turbulência, que é outro parâmetro utilizado, né? A intensidade de turbulência está dada aqui por essa definição do sigma, né? Desvio padrão sobre velocidade média, desvio padrão aqui conhecida por essa relação. E aí podemos resumir que quanto menor a oscilação da velocidade, menor o desvio padrão, menor a intensidade de turbulência, mais concentrado é o gráfico da distribuição de frequência e maior o valor do fator de forma. Então, essa informação é importante. O fator de forma fica como um parâmetro para nós avaliarmos a forma da curva, avaliarmos o nível de concentração, né? Quanto mais concentrado, maior o valor do fator de forma. Nós temos aqui esse exemplo aqui, também tirado do Atlas do Potencial Eólico, né, de 2000, variação do fator de forma no litoral do Ceará, né, e utilizando aqui torres de diversas alturas, de 20 até 50 metros. Alguns pontos se destacam. Primeiro, a gente tinha visto que a velocidade do vento tem um comportamento sazonal, né? Mais baixas velocidades no primeiro semestre, mais altas velocidades no segundo. Observamos que também a sazonalidade
né, aqui especificamente do litoral do Ceará, a sazonalidade também influencia o fator o valor de K, o fator de forma. Tá? Então observamos o quê? Que no primeiro semestre nós temos os menores valores do fator de forma, no segundo semestre os maiores valores do fator de forma, que significa o quê? Primeiro semestre o vento é menos concentrado, ou seja, você encontra velocidades, uma faixa de velocidade bem variada, desde ventos baixos até ventos um pouco mais altos. Já no segundo semestre não ocorre, o vento está bastante concentrado e se concentra em valores elevados, então é a condição ideal. Além do vento estar numa velocidade elevada, ele se concentra nesses valores de velocidade elevada, que a gente já viu que isso é fundamental. Não adianta ter valores de velocidade do vento muito baixos, nem extremamente elevadas. Então, o ideal é essa condição, e aí nós chegamos valores muito acima, né, da média mundial. Destaque aqui, por exemplo, o mês de setembro, em que o valor de K em um determinado local passou do valor de 10. Então esse valor está muito acima das médias mundiais, caracterizando mais uma vez aí o litoral do Ceará como um dos melhores locais do mundo para instalação de parques eólicos. O uso da distribuição de Weibull não é garantia de resultados precisos, né? Como sempre a gente falou, a função ela se aproxima sempre uma certa margem de erro. A representatividade dos resultados está diretamente relacionada à estimativa dos parâmetros da distribuição. Então, a importância de ter metodologias de cálculo preciso para esses parâmetros, né? O fator de forma e o fator de escala. E aí, para isso, diferentes métodos numéricos têm sido testados na literatura. É o tema aí de inúmeras pesquisas, né? Sempre à procura de metodologias que se adaptem às condições específicas de um determinado local. Aqui como um exercício, sabendo que o fator de forma é 4 e o fator de escala é 7 metros por segundo, calcule a frequência de Weibull para a velocidade do vento de 8 metros por segundo. Então, ele dá o K, o fator de forma, dá o fator de escala, pede para você calcular a frequência para uma velocidade de 8 metros por segundo. Outra importante informação está relacionada ao fator de capacidade, né? Relação entre a eletricidade gerada e a eletricidade gerada se a turbina operasse com potência nominal em 100% do tempo considerado. Então, logicamente, a eletricidade realmente medida, realmente gerada, e a eletricidade gerada se a turbina operasse com potência nominal em 100% do tempo. Como é a relação entre gerações, obviamente, o fator de capacidade é adimensional. Então, temos aqui um exemplo, uma situação, né? Ele divide aqui faixas de fator de capacidade. Então, nós temos aqui uma faixa 1, 0, não há geração. Faixa 2, em que a geração vai aumentando, então o fator de capacidade vai aumentando. Terceira faixa aqui, em que ele está entregando a potência nominal, então o fator de capacidade é 1, e finalmente quando é desligada a máquina, ela volta à situação 0, já que não há geração. Alguns outros conceitos relacionados a essa questão da geração de parques eólicos, alguns termos, né, utilizados na literatura. Nós temos aqui horas de plena carga, seria número de horas de operação com potência nominal em um determinado período para obter a eletricidade gerada nesse mesmo período. Então, é uma outra forma de expressar essa qualidade do vento do local, né? Que a unidade são horas, que eu multiplicando pela potência nominal, eu daria a geração em um período. Então, aqui alguns dados só para a gente comparar, né? Um dos países pioneiros na questão dos parques eólicos, a Alemanha, fator de capacidade médio de 22%, que equivale a 1.925 horas de plena carga para um período de um ano. E a gente compara aqui o litoral do Ceará, o fator de capacidade chega até 47%, considerando aí uma média anual. Né? A produção específica de energia também é outro termo bastante utilizado. A relação entre a eletricidade produzida por uma unidade eólica em um determinado período e a área varrida pelas pás. Então seria aí watt-hora por metro quadrado para
não depender, né? Pode ser aplicado também como para caracterizar a qualidade da geração em um determinado local. Aqui só para dar uns exemplos de situações reais, né? Nós temos dados de um projeto, foi financiado pelo CNPq, caracterização do potencial eólico para fins de geração eólica-elétrica, estudo de casos para Maracanaú, Parnaíba e Petrolina, né? Então esses dados foram, os dados desse projeto foram utilizados aqui na dissertação de mestrado, Carneiro 2014, e vamos ver aqui alguns exemplos de dados reais, né? Medidos em 3 torres nesses 3 locais. Então aqui para medição foi utilizado um data logger, né? Então aqui tem alguns dados básicos aqui de um data logger comercial utilizado na medição. Nós temos aqui o conjunto aqui acoplado um módulo fotovoltaico para alimentar a bateria do sistema de aquisição de dados. Nós temos aqui lá no fundo a torre, aqui no primeiro plano o sensor de direção de vento, né? Então caracterizado aí por um eixo vertical. Aqui temos o sensor de temperatura, né? A temperatura ambiente. Nós temos aqui o anemômetro de conchas, né? Então também obviamente é o dado mais importante que vai medir aqui a velocidade do vento. O piranômetro também foi utilizado, medição de radiação global. Aqui nós temos aqui, então, dos 3 locais, vamos iniciar com Maracanaú, né? Dados de fevereiro de 2012 a janeiro de 2013. Maracanaú mostra, como era esperado, a características de ventos baixos no primeiro semestre e vão subindo para o pico aqui no segundo semestre, que é uma característica basicamente encontrada aqui em todo o litoral do Nordeste. As medições são em 3 alturas, né? Torres de 20, 50 e 78 metros. Aqui o comportamento da velocidade do vento em Maracanaú durante o ano e durante as horas do dia. Então, outra forma da gente ver esse comportamento. Então, como foi falado, se observarmos o eixo aqui dos meses, os valores mais elevados são no segundo semestre, e nos horários observamos aqui os maiores valores aqui durante o dia. Aqui só um resumo dos dados, né? Então nós temos aqui a média, o menor valor medido em março, 4,49 metros por segundo, e o maior valor 7,24 metros por segundo medido em outubro de 2012. Aqui nós temos o comportamento para Parnaíba. O gráfico começa em agosto de 2012 e vai até julho de 2013. Como ele inicia aqui no segundo semestre, então observamos os maiores valores no segundo semestre, valores bem mais altos que Maracanaú, já que Parnaíba está bem mais próximo do litoral, e vai baixando para o segundo semestre. Vai baixando para essa faixa direita que corresponde ao primeiro semestre, né? Aqui a outra maneira de ver esse comportamento. Então, os maiores valores aqui em vermelho estão no segundo semestre. O período ao longo do dia, veja que no segundo semestre praticamente o vento tem valores elevados ao longo do dia, né? Caracteriza o local Parnaíba como um excelente local para medição do vento. Veja que aqui os valores são bem mais elevados, né? Então a média mais elevada, 9,9 metros por segundo em outubro, 5,2 em abril. Então caracterizando aí a qualidade do local. A Petrolina, como Petrolina já é afastado, né, no interior de Pernambuco, na fronteira aí Pernambuco e Bahia, bastante afastado do litoral, observamos que aquela sazonalidade já não é tão pronunciada. Então isso é uma característica do vento nessas regiões centrais, né? Lembrando, por exemplo, na Bahia, a grande
maioria dos parques eólicos está instalado no interior, né, do estado, na Chapada Diamantina. Então, os ventos do interior, eles não têm aquela variação tão pronunciada. Então, veja que o vento ele tem um comportamento bastante estável ao longo de todo o ano, sem grandes variações entre os semestres. Aqui essa informação pode ser confirmada aqui no gráfico, onde observamos que praticamente o ano todo está praticamente na mesma cor. A variação não é tão pronunciada como a gente viu nos locais anteriores. E aí chegamos aqui para Petrolina. O valor mais elevado, a média, foi em agosto, 7,8 metros por segundo, o mais baixo, 5,4 metros por segundo em janeiro, né? Confirmando aquilo que falamos, que a variação entre os semestres não é tão pronunciada. Aqui a tabela de baixo mostra aqui um resumo, né? Parâmetros estatísticos das séries anuais e por semestre dos locais. Aqui Maracanaú, primeiro e segundo semestre, a média anual 5,6, Parnaíba 7,55 e Petrolina 6,71. Isso os valores de média anual. Foi medido também para esses locais a questão da direção do vento, né? Então observamos aqui, no caso aqui Maracanaú, um vento aqui do setor sudeste, praticamente todo concentrado aqui no vetor sudeste. Então aqui também no nosso gráfico aqui, né, mostrando o comportamento da direção nos meses e nas horas do dia. Praticamente toda a mesma cor, mostrando que o vento vem praticamente sempre de um mesmo setor. Aqui nós temos para Parnaíba, então vemos o vento mais comportado ainda, praticamente o vento se concentra praticamente toda na direção leste, né? Então mostrando aí que é um ótimo parâmetro para quando se pretende calcular a posição dos aerogeradores, para que uma turbina não fique na sombra de outra turbina e com isso haja uma redução de eficiência. Então essa é a importância do posicionamento correto dos aerogeradores, que é determinado aqui pela direção predominante do vento. Então veja aqui também, né, basicamente o ano inteiro praticamente a mesma cor, mostrando que o vento vem praticamente só de uma direção. No caso de Petrolina também o vento bem concentrado, já devido à condição de ser uma estação no interior do Nordeste. A direção já é diferente, né? Nós temos aqui noroeste, o setor de onde o vento vem. Aqui também então um vento bastante comportado, praticamente o ano todo da mesma cor. Aqui temos um dia característico, né, que seria a média de todas as horas, tentando construir um dia que representaria a média de todos os dias. A ideia aqui é para observar como se comporta o vento ao longo do dia. Isso é importante quando a gente pensa aí no casamento do atendimento de demandas, né? Então nós temos aqui dia característicos para os meses com maiores médias, então são as maiores médias. Nós temos aqui, por exemplo, em Maracanaú, esse comportamento aqui em que o vento começa a subir mais ou menos aqui às 10 horas e termina e baixa ao final do dia. Então mostra aí um bom casamento aí com comportamentos do Sol. Parnaíba tem os valores mais elevados, também mostra uma certa subida aí no início da tarde, mas menos pronunciado que o caso anterior. E Petrolina mostra aí uma subida aí no início do dia, mas também ele tem uma tendência aí de apresentar uma menor variação. Logicamente são aspectos específicos de cada local. Aqui são dia característico para os meses com menores médias, né? Então observamos Maracanaú
já tem um comportamento já diferente daquele anterior, então ele vai ao longo do dia apresentando uma certa queda, mas não muito pronunciada. Temos aqui Parnaíba e temos aqui Petrolina, né, o comportamento aí com uma variação aqui mais pronunciada. Então, esses são os comportamentos do período de maiores médias e menores médias. Aqui são, como nós falamos, existem diversas metodologias para o cálculo, né, dos parâmetros de Weibull. Então, nessa pesquisa foram utilizados 4 metodologias para calcular os parâmetros da distribuição de Weibull, né? Então, diferentes métodos numéricos, no caso aqui para Maracanaú, sempre buscando aí o método que se adequa melhor, né? A relação que nós fornecemos na definição da função de Weibull é o chamado método empírico, e na pesquisa aqui foram utilizadas outras metodologias tentando ver qual se adequaria melhor à condição de vento, no caso aqui específico de Maracanaú. Aqui também são testados, né, as 4 metodologias para o vento de Parnaíba, então observe que algumas se adequam mais, outras se adequam menos. E aqui para o caso de Petrolina, né, também vendo aí qual a busca dessa metodologia que melhor se adequa. Aqui são testes estatísticos, né, que são observados quais dos 4 métodos melhor se adequa, né, às condições de vento dos 3 locais, perdão. Aqui são valores de K obtidos utilizando o método empírico para os meses considerados nas 3 localidades. Então, o valor de K, né, então Maracanaú 2,8, Parnaíba 3,6 e Petrolina 4,1. Lembrando que quanto mais elevado o fator de forma, mais concentrado o vento é em torno de um determinado valor, ou seja, menos disperso é a velocidade do vento. Aqui são os valores de C, né, o fator de escala está relacionado à velocidade média do vento. Então, Maracanaú 6,3, Parnaíba 8,3 e Petrolina 7,4 são os valores utilizando o método empírico para os meses considerados nas 3 localidades. Bom, e isso a gente encerra as referências geração de energia elétrica fundamentos, o site aqui do fabricante de aerogeradores, o Atlas do Potencial Eólico do Ceará, o site aqui do fabricante de instrumentos de medição, a dissertação de mestrado de Tatiane Carneiro e o Atlas do Potencial Eólico CENFRA 2000, né? Inclusive aqui está repetido. As fotos são do autor, exceto quando indicado. Então, agradeço a atenção de todos. Até o nosso próximo encontro. Obrigado.